O Café Corporativo de hoje é para você que tem tido dificuldades de contratar novos colaboradores. Fica com a gente. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje traz a minha amiga Thaís Galindo. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. E a gente vai falar sobre RH, né, Thaís? É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar de pessoas. Ah, sim, né? De pessoas. A Thaís Galindo, ela tem 20 anos de experiência em RH, sempre trabalhando com pessoas. Ela se formou em administração, tem MBA em gestão de pessoas, é psicanalista e passou por diversas grandes empresas como Banco Real, Santander e GPTW. A GPTW é aquela que faz aquela pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, né, Thaís? Isso, tem o ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Eu não fazia parte do processo do ranking, mas eu fui durante alguns anos consultora lá dentro, desenvolvendo empresas que queriam ser uma das melhores para se trabalhar. Quer dizer, você trabalhava aqueles índices que fazem com que a empresa seja mais valorizada pelo mercado, pelo Desenvolvia práticas de recursos humanos, fazia aprimoramento, conversava com o RH interno dessas empresas, que eram nacionais ou multinacionais, desenvolvendo a estrutura para ficar cada vez mais atrativo para o colaborador e assim, consequentemente, ser uma das melhores para se trabalhar. Então tem o processo do ranking, mas eu fiquei muitos anos lá desenvolvendo empresas para que um dia elas tivessem uma estrutura bacana para concorrer com o processo e tentar a lista. Muito bom. E o que a gente percebe é que cada vez mais as empresas elas têm dificuldades em encontrar os seus colaboradores, em trazer para dentro da equipe novas pessoas. Talvez isso seja um pouco mais latente nas pequenas e médias empresas, mas as grandes também sofrem com isso. Faz sentido? Faz. Todas as empresas sofrem com isso, as pequenas, as médias. E quando eu abri a DH Work, uma das propostas minhas foi trabalhar com essas pequenas empresas, com um pequeno empresário. Porque a gente acha que nunca é para o nosso mundo, isso não faz parte do meu negócio. E dor de barriga com pessoas, ela está dentro do processo, eu posso dizer até do MEI. Você começou a atender gente, você precisa olhar. Então, o público, ele tem muito a ver com o nosso negócio. E a contratação é um cartão de visitas, é um colaborador que vai falar em teu nome. Então, a gente tem que olhar desde a primeira contratação de forma intencional, estratégica. Bom, acho que começa até por como contratar, porque talvez isso desse até um outro programa, mas o que a gente percebe é que muitas vezes o sujeito, para contratar alguém, ele simplesmente pega o tio, a tia, a vizinha, ele pega a filha de uma pessoa conhecida, coloca ali para trabalhar numa função que imediatamente ele pensa que não vai ter tanta necessidade de competência, mas que ao longo do tempo ele enfrenta muitos problemas, né? Então, até a forma de contratar já resulta em bons resultados ou não. Sim, as pessoas começam a olhar a contratação de forma banalizada, como se fosse algo simples. A minha dor de barriga é o produto, a minha dor de barriga é como eu vou vender, é o marketing. Concordo que isso é importante, mas olhar para as pessoas é tanto quanto. Eles esquecem essa importância. E contratação tem que ter, sim, o olhar do que a empresa precisa, não do que a gente quer. E muitas vezes eu contrato pelo que eu gosto, pelo que eu quero, eu não tenho uma estrutura, eu não penso... E aí, quando eu falo de estrutura, pessoas pensam algo muito profundo. Não, mas é intencional para a empresa, não o olhar individual do que eu gosto, sabe? Da forma Sim. como eu quero. E como é que eu faço, então, para ser mais atrativo para as pessoas? Cada vez mais a gente percebe as empresas reclamando, não consigo contratar, está difícil contratar, ninguém mais quer trabalhar, coisas desse tipo, né? Aliás, essa frase, ninguém mais quer trabalhar, as pessoas não querem trabalhar, eu escuto quase todo dia. Como é que sai disso? Bom, a primeira questão é a humildade para entender que o mundo mudou. Eu vou fazer 20 anos na área de pessoas esse ano, na área de recursos humanos.
Comecei em Banco Real, que hoje a gente nem precisa entrar no mérito, né? Mas foi uma ótima escola. E se você olhar o que aconteceu depois do Covid e o que nós temos agora, tudo mudou. A gente tem que entender que nem tudo serve mais. E que não é que as pessoas não querem trabalhar, mas é que o projeto mudou e a gente tem que olhar de forma diferente. Então, você nunca vai ter alguém que queira trabalhar se você continuar procurando pessoas para trabalhar da forma antiga. É isso. Aquele cara não existe mais, né? O mercado não existe mais daquela forma. E a gente tem que olhar com carinho e entender o que o mundo pede hoje. A gente percebeu, por exemplo, na época do Covid, que a vida é um sopro. Que a gente se dedica demais no trabalho, a gente se dedica demais na carreira, mas família, amigos, a gente pode perder a qualquer momento. E vai impactar nos negócios. Vai impactar na forma como eu olho a minha carreira dentro do trabalho. Não é sobre gostar do meu gestor. É sobre realmente o que é importante para mim. E quando os pilares mudam, a forma de olhar para uma vaga vai mudar. E eu divulgo, eu faço entrevista, eu coloco... ele não serve para mim, ele não entende. Não, é que a gente ainda está com a mesma forma antiga e não se adaptou para a mudança que teve. Então, mudou-se tudo, na verdade, dentro do mercado de trabalho. Desde como procurar um emprego, como participar de um processo seletivo, mas também do que é importante para esse colaborador. E a gente tem que se atualizar. O que eu percebo é que cada vez mais a gente percebe que, primeiro, as pessoas sim, elas veem que trabalhar é importante, mas eu não posso deixar de viver para trabalhar. Talvez por isso que você está dizendo, a vida ela tem uma finitude, né? E pode ser a qualquer momento. E segundo, o que a gente percebe também é que o colaborador ele não quer mais aquele trabalho como era antes, né? Um trabalho cheio de imposições. O trabalho precisa ser também agradável, precisa ser leve. Faz sentido? Faz todo sentido. O problema é que a gente não quer assumir algumas coisas. Hoje, se você tivesse tido a oportunidade de começar uma carreira conhecendo já LinkedIn, já procurando emprego tecnológico meio que home office, híbrido, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, será que você teria o mesmo apego que você teve no começo da tua carreira, quando você aceitou algumas coisas pela dificuldade de conseguir um bom emprego? Antigamente, para conseguir um bom emprego, você tinha que ir em empresas que faziam a procura nas agências, ou você tinha que conhecer alguém, era no porta a porta. Hoje, com ferramentas como Cato, LinkedIn, você consegue muitas oportunidades. Na época era currículo impresso, né? Que a gente entregava de empresa em empresa. Você imprimia 15 e saía, e colocava debaixo do braço e saía para a rua. Hoje mudou. Então, quando você entende que já mudou a forma de procurar, a acessibilidade do colaborador, do candidato de arranjar um novo emprego, ele vai olhar e ele vai pensar duas vezes em aceitar ou não aquela frase mal respondida, aquela situação que você coloca sem nenhum tipo de tato. Então, sempre teve falha de comunicação, sempre teve maus gestores. Porém, hoje é mais fácil você optar se aquilo é necessário para eu seguir a vida ali dentro ou se eu posso procurar se já está insustentável para mim, se aquilo é ou não é. E se nós estivéssemos nessa situação lá atrás, talvez a gente teria o mesmo desapego. Olhar assim, não, minha família é mais importante, minha saúde é mais importante. É porque, a bem da verdade, o ser humano ele age conforme o meio e o momento, né, as gerações elas vão se comportando conforme a realidade daquele momento. Então, conforme a realidade vai nos mostrando um determinado novo valor, eu, você, o mais jovem, o mais velho, teria tido aquela importância também, daria importância para aquilo. Faz sentido? Total. Eu gosto de usar como exemplo o celular. O celular é um bom exemplo para isso. Quando você começou a ter o aparelho telefônico, a necessidade dele era para ligação. Depois a gente começou a mandar algumas mensagens e teve aqueles primeiros jogos de interação, que eram da cobrinha. Né? Isso mesmo. Cada vez mais foi surgindo novos celulares. E pelo nosso comodismo, pelo prazer pessoal, a gente foi para
para inovação. Sim. E se deixar, a gente troca todo ano. Tem gente que, se puder, troca. Eu, por exemplo, trocaria, né? Não, você vê pessoas devendo, mas trocando o celular. Mas Não é tô uma devendo. outra conversa. Não estou devendo. Não, é uma outra conversa. Mas esse comodismo também vem para a carreira, também vem para o emprego. E você está querendo falar que ele, é muita frescura. Não é frescura. Vamos inverter a posição. Esse comodismo é interessante. A gente vive por cada vez mais conseguir uma qualidade que para cada um é subjetiva, tá? Mas essa qualidade ela pode mudar e a gente vai procurar. Então não é frescura, são valores diferentes. E quando você entende isso, você fala, tá, quais são os valores da minha empresa? Como eu tenho que contratar? O que é importante para os meus colaboradores, não para mim? E aí eu consigo procurar pessoas bacanas para o meu propósito. Thaís, vamos fazer um intervalinho? Vamos. A gente tem um intervalinho agora, a gente vai conhecer aqui a dica de segurança do Pellegrino, do Grupo Ethics. Na sequência, mais Thaís Galindo aqui no Café Corporativo. Até já. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados na condução de veículos blindados. Não duvide nunca que pode estar sendo monitorado por quadrilhas criminosas, mesmo andando com veículos blindados, só esperando tais quadrilhas o momento ideal de fragilização dos motoristas para agirem. Se aproveitam do abastecimento em postos de gasolina, onde o motorista abre o vidro para tratativas com os frentistas. Abrem porta-malas para revistas de pertences. Veículos blindados, quando são colididos com o acionamento dos airbags, automaticamente destravam todas as portas. Informação importantíssima a ser adquirida nas blindadoras de renome que fizeram sua blindagem. E também informações sobre o direcionamento de abertura desses airbags. Nossa dica de segurança de hoje é pedir para que colaboradores fazerem tais serviços de abastecimento desse veículo, dirigir sempre defensivamente e colocar abertura e fechamento automático no porta-malas com reforço da blindagem na célula de segurança. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Thaís Galindo, ela que é uma especialista em recursos humanos, consultora de pessoas e vem falar com a gente a respeito dessa questão da contratação que os empresários dizem que está cada vez mais difícil. E não muito diferente disso, eu tenho visto muito nas redes sociais aqueles vídeos dizendo assim, geração Z, para quem não sabe, geração Z é essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora. Nossa, eles são difíceis, eles são imaturos, o mercado está cada vez menos querendo contratar a geração Z, eles vão com os pais na entrevista, se vestem de forma inadequada. E aí, é tudo isso mesmo? Ou será que nós estamos também fazendo uma baita de uma tempestade em copo d'água, Thaís? Bom, eu volto para uma pergunta, né? O que você acha que seu pai falava de você no começo do teu emprego? Uhum. Não, eu falo isso até porque o primeiro emprego que eu tive, minha mãe foi junto comigo. E eu sou de 72, quer dizer, o meu primeiro emprego foi em 1986, minha mãe foi junto comigo. E ninguém falou, nossa, levou a mãe junto. Não, né? não. E os pais, assim, é interessante que sempre reclamam da outra geração. Sim. Então, a minha geração, quando eu fui começar a trabalhar, a gente era muito fresco. Sim. A gente também queria trabalhar através de plataformas de agência. Para que isso? Na minha época. Então, esse na minha época sempre existiu.
tá? Na verdade, a gente tem que assumir também que tem um orgulho nosso de querer fazer do nosso jeito. Quando você cresce, você aprende algumas coisas, você começa a ficar viciado em atitudes. E nada mais, quando você vê alguém com atitudes diferentes, a rota mudou do GPS, você fala, aí você já começa a falar mal. A partir do momento que eu assumo que essa geração está vindo com coisas bacanas, eu sou obrigada a me atualizar. Eu gero uma nova demanda interna. E que eu não quero ter. Que eu não quero ter. A gente fala na parte neurológica, e, né, olhando um pouco o ser humano, que toda vez que a gente fala que eu preciso, que eu estou errado ou que isso precisa mudar, eu gero uma demanda. Quando eu arranjo uma desculpa, eu justifico e não preciso evoluir. Então, é o que acontece. Mas, na verdade, nós entregamos currículos para o vizinho que a gente conhecia, a gente entregava currículo na banca de jornal que era mais próxima de casa, no emprego que teu pai, às vezes, já viu e achou que era bom, porque ele já foi naquele restaurante, já foi naquele café. Já pediu para um amigo. Já pediu para um amigo. Então, tinha alguma referência. Dificilmente foram poucas as pessoas. Então a gente usa o exemplo do vizinho e fala, não, porque eu consegui emprego assim. Mas de uma forma geral, sempre foi por indicação. Então não é frescura, eles vieram com coisas muito bacanas e a gente tem que aceitar sim que eles têm coisas boas e coisas que eles precisam melhorar. Mas todas as gerações são dessa forma. E é interessante, Thaís, que a gente percebe que quando você não quer mudar e você pega e perpetua aquilo que se fazia da maneira anterior e diz, nós não vamos mudar, tá bom, você pode até conseguir não mudar, mas o seu concorrente vai mudar. E o seu concorrente vai se tornar uma empresa mais atrativa para o cliente, para o fornecedor, para o colaborador. E quando você não consegue contratar pessoas para a sua equipe se torna mais fraca sim, e vai falhar na prestação de serviços, consequentemente vai perder mercado. A maturidade do empresário é quando ele assume que fala assim, eu não sei fazer isso, ele não é bom em tudo. E aí ele pede ajuda, ele procura uma consultoria de respeito, ele vai atrás do nome dessa consultoria, quem é, e ele contrata esse especialista para poder desenvolver esse gap da empresa. E aí sim ele consegue fortalecer e se inovar. Agora, se ele fala, tá ruim a geração, eles que não sabem trabalhar, eu vou só arranjando desculpas que vão impactando internamente, depois vou impactar no meu cliente e eu não vou evoluir e eu vou ficar para trás. E eu me torno aquele reclamão, aquele empresário reclamão que a hora que vê não está mais no mercado, né? Aliás, é muito comum aqui na nossa cidade, Jundiaí, mas se você estiver nos assistindo de outra cidade, faça uma reflexão. Quantas empresas tradicionais da sua cidade hoje nem existem mais em função disso? Elas começaram a atrofiar. E essa perda de forças também vem da atração de pessoas, né, Thaís? Sim, correto, porque você sobrecarrega o seu time interno. Quem gosta de um reclamão? Quem gosta de gente negativa não fica perto. E cada vez mais você mina o seu time a ficar sobrecarregado, pessimista, cansado, e você vai perder até os bons talentos que você tem lá dentro. Porque ele fala, a empresa já não tem mais a minha cara, já não é mais o meu time, não tá bacana. Foi muito legal lá atrás, mas hoje mudou muito. Mudou o quê? Thaís, tem 3 tipos de líderes que eu percebo. Tem aquele líder que não erra, que é mais a moda antiga, né? E quando ele erra, ele põe a culpa no outro. Tem aquele líder que tem todo tipo de solução do mundo, ele vem com uma solução ainda que seja errada. E tem o líder que pergunta para a equipe. Qual desses 3 atrai mais o colaborador? Pergunta óbvia, né? De resposta óbvia. Mas eu gostaria que você dissertasse a respeito disso. A gente tem uma certa dificuldade para escutar e cada vez mais nós estamos ansiosos com o dia a dia, com o nosso trabalho, com os colaboradores. Um exemplo é o celular, novamente. A gente vem ali passando rápido, né, e não aguenta assistir uma coisa só. A gente vai sentar na frente da televisão e mexe no celular. É a mesma coisa com a nossa equipe. Às vezes a gente até pergunta, mas a gente não escuta. Então, o melhor líder é aquele que escuta e avalia, porque também tem que dar o braço a torcer,
tem que entender que tudo muda e vai continuar mudando. E a próxima geração vai vir com coisas boas e vai vir com dificuldades, e a gente tem que saber ponderar. O líder bom e maduro é aquele que pondera, que tem um bom filtro e aplica o que é necessário para a empresa, não é o que ele gosta. E aquilo que vai dar certo, que realmente o mercado está exigindo. Muito bom. Thaís, a gente vai para mais um intervalinho, volta daqui a pouquinho para a gente encerrar esse papo maravilhoso aqui. Vamos conhecer aqui o trabalho das Óticas Rangel. Um abração aí para o Rafael, para a Ana, para todo o pessoal lá das Óticas Rangel. Até daqui a pouco. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, com a Thaís Galindo falando a respeito de contratação de pessoas e toda essa dificuldade que o empresário vive hoje, aliás, já há algum tempo, para contratar pessoas, né? E aí a pergunta é, Thaís, quem está com dificuldade de contratar, qual é o caminho mais assertivo para poder conseguir contratar e não errar nessa contratação? Bom, eu vou soltar um segredo aqui. Na verdade, a contratação começa na demissão. Quando você entende o porquê você perdeu um colaborador. Então, quando você vai averiguar realmente o porquê você perdeu um colaborador, você entende gaps que são interessantes para você desenhar o perfil do próximo candidato. E aí sim, você vai procurar através de plataformas digitais, você vai poder pedir indicação, mas antes de tudo, entenda por que você perdeu o último. E aí, quando eu entendo por que eu perdi o último, eu posso mudar o perfil da minha contratação, ou eu posso também pensar se eu tenho que mudar alguma coisa em mim como contratante, né? Será que eu tenho que oferecer alguma coisa que eu não tenho oferecido? Eu tenho que olhar mercado, eu tenho que olhar o colaborador e eu tenho que olhar a equipe que vai recebê-lo. Quando eu entendo esses três, aí sim eu consigo montar um descritivo, porque normalmente eu já sei o que eu quero vender para o cliente, tá? Então eu estou descartando essa opção porque sempre está junto. Ele tem que saber atender bem o cliente, com o cliente a gente normalmente sabe. Mas quando eu entendo o perfil que eu quero, o perfil que a minha equipe quer e o perfil que a empresa precisa, eu reformulo e tenho que dar o braço a torcer para o perfil. E é interessante, para concluir, às vezes eu percebo que o líder é bom, a empresa é boa, oferece uma série de coisas legais, ambiente, benefícios. O colaborador que vem também é bom, mas não dá certo porque tem alguém mais antigo de casa que não permite a mudança da cultura organizacional. Acho que esse também é um ponto que tem que ser levado em consideração, né, Thaís? Total. A partir do momento que eu começo a olhar a equipe de dentro, eu começo a perceber alguns problemas, algumas dificuldades que sempre existem. A gente sempre tem problema dentro de casa. E eu começo a trabalhar aqui o time para reter a pessoa, senão eu não vou conseguir nunca. Eu vou estar sempre contratando. Sempre contratando e sempre perdendo e sempre tendo que demitir e talvez demitindo a pessoa errada, né, Thaís? Muito bom. Thaís Galindo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Um prazer te receber aqui, tá? Prazer é meu pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu espero que em breve a gente possa ter um pouquinho mais dessa profissional tão experiente aqui no Café Corporativo, porque afinal nós estamos aqui realmente para trazer conhecimento e experiência para você que é nosso telespectador. E o Café Corporativo, que está há 7 anos no ar, tem a missão de ser esse programa que vem trazer realmente conteúdo para você, conhecimento, porque afinal nós somos essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos.
Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.